para 200 de lucro. É uma jogada inteligente? Claro que não. Ah, mas eu posso botar o stop aqui? Não, não pode, porque não é um stop técnico. O stop técnico é acima do movimento. Então, o movimento seria no mínimo aqui. Então, seria 600 pontos de stop para 200 de lucro. Compensa? Não compensa. Então, automaticamente, não compensa eu deixar uma ordem aí. Vou fechar ela que não compensa. Então, eu vi aqui. Até agora eu vi topos, marcação de regiões de uma hora, de um dia, e as zonas de gatilhos. E o que que eu preciso agora, então, o que que eu preciso entender? A próxima coisa que eu preciso entender são os rompimentos. O que que é um rompimento? Literalmente, isso aqui é um rompimento, porque ele rompeu de dentro da região. Esse é um rompimento. Agora, eu preciso entender se esse é um rompimento falso. O que que é um rompimento falso? Um rompimento falso seria essa vela, se ele tivesse vindo nessa região aqui, e suponhamos que ele tivesse vindo e ele tivesse fechado, desce o pavio e tudo, mas ele tivesse fechado aqui dentro, ó. Ele fechou aí dentro, mas por um lado, ele deu o pavio. Tem problema não, ele deu o pavio normalmente. Aí, quando ele deu o pavio, normalmente quando ele dá pavio, o que que ele está demonstrando? Ele está demonstrando que ele vai fechar, ele está demonstrando que ele vai fechar abaixo. Então, o gráfico vem, o gráfico ele vem, aí ele volta, aí ele vem. Aí a pessoa fala assim, vai romper, rompeu, calma aí, rompeu. Não, mas a vela não fechou. Se a vela não fechou, não rompeu. Que ele vem, a pessoa entra aqui desesperadamente, faz uma venda. A vela já está lá embaixo, já rompeu o fundo. Aí o que que o gráfico faz? Começa a enxuga tudo, fecha a vela dentro do rompimento. O que que houve aí? Rompimento falso. Se deu um rompimento falso, se não fechou a vela dentro do movimento, rompimento falso. Olha, ó, gente, ó. Eu falei que a vela pode voltar, poderia ali ir dentro do movimento, provavelmente ela vai buscar aqui no máximo 50% e vai voltar a cair. Então, era interessante fechar aqui. A Zigma, ela saiu já fechou, mas o tanto que ela fechou aqui, gente, é uma outra coisa que eu tenho que observar, preciso observar. Ela ainda fechou dentro da região, ela fechou para baixo, mas não fechou muito. Então eu tenho que estar atento para. Ah, calma aí, eu vou botar aqui literalmente uma régua aqui para medir aqui, ó. Zig fechou Mas 10 e pontos. aí, não é 10 falso? pontos no. Não, não é falso. Isso é um rompimento genuíno, porque ela rompeu o fundo. A vela, o corpo da vela rompeu o fundo. Se o corpo da vela ele rompeu o fundo, o rompimento é genuíno. Seria falso se ela não tivesse rompido o fundo, se ela tivesse chegado e voltado aqui para dentro do movimento. Se ela tivesse voltado aqui para dentro do movimento, aí seria um rompimento falso. Mas como ela desceu, é um rompimento genuíno, é um rompimento original. Normalmente, ele não tende a passar dessa região aqui para cima, ó. Ele não tende a subir mais que essa região, essa vela que está subindo. Ele tende a chegar aí, nessa região aí, e cair. Então, isso é o que provavelmente vai acontecer agora. Outra coisa que nós precisamos entender, retest. Aqui, nesse fundo aqui, a primeira coisa que deu aqui foi uma velinha de 2G. Deu um 2G. O que que é um 2G depois de um movimento forte? Depois de um movimento forte, se deu um 2G, o mercado começou a ficar indeciso. Ele pode chegar a subir? Pode. Ele está indeciso, ele pode quebrar esse movimento aqui que estava. A tendência antes dele dar o 2G era continuar caindo, mas ele deu um 2G. Muda totalmente. Não significa que só porque esse aqui fechou para baixo, ele tem que cair. Não, às vezes ele foi buscar liquidez ali e vai voltar. Eu preciso entender as próximas velas.
Aí a próxima vela deu um doji, eu tenho que saber ler o candle a candle. Agora já aconteceu outra coisa, ele não conseguiu romper a vela vermelha, que é essa vela aqui, ó. Enquanto ele não romper esse topo, não tem confirmação de alta, ele está com tendência à queda. Então, se ele não rompeu, se ele está com tendência à queda, ele veio aqui, desceu, subiu. E se ele pode descer aqui, qual o nome desse movimento? É um pull? Pullback. Exato, é isso aí, Paulo. É um É um pullback. pullback. Ele vai fazer isso aí para renovar fundo. Nós temos que ter dentro da nossa mente que o mercado ele anda segundo a teoria de Down, movimento igual às ondas do mar, vai e volta, vai mais um pouco e volta. Então, o que que ele vai fazer aí? Um pullback. Se eu estou vendido aqui em cima, não tem problema, aqui eu aguento. Se eu estou vendido aqui embaixo, se eu vendi nessa vela aqui, que aqui eu tinha uma venda forte, nessa subida aqui eu tinha uma venda, venda por rejeição. Se eu vendi aqui, aqui não compensa eu ficar, porque eu ia perder metade do meu movimento. Compensaria eu sair e esperar descer novamente, ou pegar aqui em cima. Sairia fora aqui, viria aqui, pegaria de novo e desceria. Então, por quê? Porque aí ele tende a fazer um pullback. Então, aqui, outra coisa, ele vai vir aqui em cima, ele vai testar essa vela verde aqui, é um retest. Também é um retest. Por quê? Porque ele vai testar se ele não vai romper. De qualquer forma, é um retest. Agora subiu um pouquinho. Essa verde não foi para cima, esquece, não é padrão de 3 candles, desconfigurou. Que essa vela já parou aqui no meio do caminho, a outra já está vindo para baixo, a outra está fazendo retest também. Sempre quando ele vai e volta, quando ele para numa região e vem a velinha e vai e volta, é sempre um retest. Ele está testando, ou backtest, ele está testando para ver se consegue romper. Se ele não consegue romper, ele dá continuidade ao movimento. Desceu, subiu, não conseguiu romper a subida, deu continuidade ao movimento. Mas por que que nós podemos dizer que essa aqui é um pullback? Porque se nós olharmos, essa vela aqui vermelha, essa daqui, ó, essa vela vermelha aqui, ela é referência. Vocês vão ver que o mercado não passou dela. Entenderam? O corpo dessa vela aqui, literalmente, ele é a referência. Se essa vela aqui de subida não conseguir romper o corpo dessa vela aqui, ou às vezes o pavio, ele é só um pullback. Então, se essa vela aqui fechar aí e a outra provavelmente vai vir para baixo, ou essa mesmo já pode ir para baixo, já está confirmando o pullback. Então, um pullback é sempre quando ele tenta fazer uma reversão e não tem força para dar continuidade ao movimento, que foi o que ele fez aqui. Temos agora nossa última observação para uma entrada perfeita. E o pullback é uma reversão que ele faz para dar continuidade ao movimento. Ele veio aqui, desceu, subiu e vai descer de novo. Esse movimento aqui é um pullback, é um movimento de reversão que ele não reverte. Olha, confirmado o pullback. Pullback está confirmado, agora ele vai descer. Por que que ele ganhou força para descer? Porque ele confirmou aqui o pullback. Se ele rompesse o pavio dessa vez para cima, ele negava o pullback. De vez em quando vocês vão ver os meninos falando assim, ó, negou o pullback. Por quê? O que que é negar o pullback nessa situação aí? Suponhamos que essa vela verde aí, essa vela vermelha aqui, ó, ela viesse e ela fizesse esse movimento aqui, ó. Se ela tivesse fechado essa aqui acima dessa região aqui, ó, dessa região aqui, quebraria o pullback. É o que os meninos chamam de negou o pullback. Se ela subiu ali, negou o pullback. Por quê? Porque subiu mais do que a verde. Aí talvez vai fazer pullback nessa daqui. Mas se subir, negou o pullback. Enquanto ela não subiu, não negou o pullback. Então, literalmente, o que que é o pullback aqui? O pullback é essa vela aqui, ela veio aqui, subiu e vai descer. Esse movimento aqui, Val, que é o que nós chamamos de pullback. Por quê? Porque é o movimento que nos mostra uma pequena movimentação para continuar.
É uma pequena movimentação ao contrário para continuar onde que ele já estava. Então ele dá essa movimentação aqui contrária. Ele está descendo, ganha um pouquinho de força para subir, ele respira para ele continuar descendo. Olha lá, olha o movimento dele aí. Então agora ele vai continuar descendo, agora ele vai embora. Onde que ele pode vir? Provavelmente ele deve buscar essa região aqui, ó. Ele pode vir até essa região. Aí a gente tem que ver. Se ele passa dessa região, ele vai buscar outra região mais embaixo. Qual é essa região? Aqui, ó. Então, cada vez que ele rompe uma região, ele busca outra. Olha, o pullback perfeito. Literalmente, um excelente pullback deu aí agora. Ele veio, desceu, subiu, aqui, ó. Aqui ele pode chegar e fazer um outro pullback aqui e descer de novo. Aí vai até lá embaixo. Então ele vai se movimentando em pullback. Por que que é seguro, então, Zico? Você fala que é seguro a gente conseguir ganhar no trade? Não. Eu estou falando que não é seguro ganhar. É seguro quando nós entendemos a movimentação do mercado. É seguro que a gente vai entrar e quando nós entramos, nós delimitamos. Eu entrei aqui nesse pullback. Suponhamos que eu tenha entrado aqui no pullback. Então, onde que eu botei a minha ordem? Eu botei minha ordem aqui. E onde que eu vou botar o stop loss? O stop loss vai ser aqui, ó, embaixo dessa região, o take profit embaixo dessa região aqui. Onde que está a minha ordem? Onde que eu entrei? Entrei aqui, nesse movimento aqui. Onde que está o meu stop loss? Meu stop loss está aqui, ó, em cima dessa vela. Está aqui, ó, em cima dessa vela aqui, ó. Meu stop loss, ele está curto. O stop loss dessa ordem, ele está curtinho, que ele vai estar em cima dessa vela aqui, ó. Meu stop loss aqui está super curto para a probabilidade do meu ganho. Aqui eu tenho uma operação boa, porque eu iria entrar aqui com 120 de stop loss com probabilidade de 360 de take profit. E vai bater o take profit. Dificilmente ele não bate esse take profit aí. Agora, onde que ele vem? Compensa eu deixar aqui embaixo da linha certinho? Não compensa, porque vai ter um monte de gente com take profit aí. Se eu não quero correr muito risco, eu que não sou bobo, é melhor não ser ganancioso. Puxa um pouquinho para dentro do movimento, que aqui ele costuma bater de vez e voltar, ou costuma nem chegar, que ele come muita liquidez antes. Então eu puxo um pouquinho antes do movimento. Vou botar o meu take profit ali. E aqui eu botei meu stop loss aqui no fundo. Se eu não quero literalmente correr o risco, o que que eu vou fazer? Quando ele rompeu aqui, ó, eu já vou botar, arrastar o stop loss para cá. Então, eu vou arrastando o stop loss para ele ficar seguro para mim não correr tanto risco. Chegou aqui, ó, eu já posso botar o stop, posso deixar o stop loss aqui. Já estou no lucro. Então, aqui eu já não corro mais risco nenhum. Minha ordem está aberta aqui, meu stop loss está aqui. Se ele voltar, ele já deixa no lucro. Mas aqui ele formou uma outra vela. Ah, Zig, então vou arrastar o stop loss para trás dessa vela. Isso não é muito bom, que você começa a achatar preço. Nós temos que entender o que é técnico. Ele já está perto de bater o meu take profit aí. Um movimentozinho a mais, ele pega o meu take profit. Ele tende a vir até aqui embaixo. Se eu quero surfar até aqui embaixo, aí sim, aí já compensa eu espremer o preço. Eu quero surfar até lá embaixo, vou deixar aí, porque qualquer pancada que ele der aí para cima também, ele pega meu stop loss. Mas se minha entrada estava aqui em cima, qualquer stop loss que ele pegar, ele vai continuar me deixando no lucro. Você vê que quando ele começa a chegar na região de fechamento, é onde ele começa a encontrar mais resistência, porque aqui já tem muitos compradores esperando para jogar ele para cima. O mercado é uma briga de força. É mais ou menos assim, cinco pessoas de um lado uma corda e cinco do lado do outro, e vence assim o mais forte. Quem tem mais dinheiro, quem faz mais movimento, costuma ele vir ali e triscar, ó, você vê que ele triscou, não pegou, triscou e já voltou. Se eu tivesse literalmente com a ordem ali, ele não tinha pego ela ainda, olha lá, ó. Voltou, se eu botei o stop loss ali, já pegou o stop loss. Mas chegou pertinho da minha ordem. Vai voltar lá de novo da minha ordem? Vai. Pode deixar lá tranquilo que ela vai voltar lá. Às vezes ele volta tudo, vai lá em cima primeiro para depois descer.
Mas o ideal é que ele deu o pullback. E no pullback ele renovou fundo. Por que que ele renovou? Por que que eu digo que ele renovou fundo? Porque esse fundo aqui ele já está mais baixo do que o fundo anterior. O fundo anterior era aqui, ele já deu. Sempre o fundo, gente, é o fundo do pavio. E sempre o que nós contamos para fechamento é o fundo da vela. O corpo dessa vela vermelha ele tem que ser maior do que esse pavio. Não é o pavio dessa vela, não. É o corpo dela, da vela que está fechando, tem que ser maior do que o pavio anterior. Então o corpo dela já foi maior, então ele já renovou fundo. Agora ele vai lá, bate, deixa o meu lucro e volta. Mas o que que eu tinha que observar e também mais, Zig? Eu tenho que observar uma coisa mais aí: suporte e resistência. Onde que está o suporte e a resistência? Essa linha aqui, gente, não é por acaso. Essa linha é uma das linhas que vocês mais vão usá-la. Então, essa linha aqui, ela é usada muitíssimo. Então, é importante nós observarmos essas linhas, porque nós usamos ela muito. Nós marcamos essa linha aqui, suporte e resistência. Se eu observar, se eu botar uma linha daqui até aqui, eu vou ver uma coisa interessante. Aqui eu tenho um suporte. Ele está rompendo o suporte. Se ele romper, fechar essa vela para baixo desse suporte, ele vai cair. Se ele fechar onde que ele está aí agora, com a vela na metade de um lado e de outro, ele tende a voltar para dentro do movimento. Se ele fechar acima, ele está fechando dentro do movimento. E como que eu sei, Zig? Como que eu sei onde que está ali o meu suporte? E a minha resistência. Eu vou medir exatamente no fundo. Eu vou pegar aqui, vou pegar esse pavio, eu vou medir sempre nos fundos dos pavios. Tem um pavio aqui, tem um pavio aqui. Então, eu sempre vou medir nos fundos do pavio. Os fundos do pavio, eu vou ver onde que está exatamente o meu suporte. Então, o meu suporte está por aqui, ó. E onde que está a minha resistência? A minha resistência está aqui, ó. Então eu tenho aqui a linha de resistência. Vocês veem que aqui, ó, ele não passou, ele não passou. Esse aqui chegou aqui, bateu e caiu. Olha lá, rompeu o suporte, o que que ele vai fazer? Ele vai continuar caindo. Se ele fechar a vela desse tamanho aí, pronto, vai continuar caindo. O que que ele vai buscar aqui embaixo? Vai provavelmente, agora ele já ganhou força o suficiente para buscar até essa vela aqui, ó. Vocês estão vendo como que é fácil surfar no movimento? Agora ele vai buscar, aí buscou esse pavio, agora o que que ele tem de buscar? A próxima. Aí eu tenho que olhar para trás, deixa eu diminuir aqui o gráfico, onde que eu tenho gatilhos, onde que eu tenho resistência. Então, provavelmente, desses pavios aqui, ele não vai passar. Ele vai ter que dar uma respirada, nem que seja um pullback. Por quê? Porque ele caiu muito. É outra coisa que eu tenho que observar. Ó, aqui ele já teve uma queda aqui de mais 500 pontos. Ele já tinha tido uma queda de 500, já caiu 1.000. Então, por mais que ele tente chegar aqui, ele pode dar um pullback aí agora. Se eu estou numa ordem, eu prefiro fechar aí e esperar. Ô, Zig, mas ele vai vir de vez aqui embaixo? Provavelmente não, porque teoria de Down, o mercado se move em ondas. Então, sempre é importante eu medir onde que estão o suporte e as resistências. Então, eu tenho aqui, ó, agora eu já vou medir onde que eu meço aqui. Eu meço aqui no fundo desse pavio, nesse fundo aqui, ó. A próxima tendência dele, se ele romper aqui, é bater nessa região aqui, que já vai estar combinando aqui com a região de baixo. Por quê? Porque eu tenho o pavio dessa vela e eu tenho o pavio dessa. Sempre eu vou procurando os pavis que estão mais próximos para mim, marcando meu suporte e minha resistência. Que aí, ó, veio o que que ele fez, onde que ele bateu aqui, já está dando rejeição. Então, Ok. eu tenho que marcar aqui para me ter uma noção, Observar a queda. observar a queda, observar até onde ele pode ir, ó. Suponhamos que eu marco pavio aqui, ó. Eu sei que ele pode vir até aqui, ó. Provavelmente aqui, ó. Olha só, eu tenho essa linha aqui, ó, é a linha de 1 hora. Eu tenho esse suporte aqui,
Então, aqui eu tenho que ter cuidado. Provavelmente ele vai bater aqui e voltar aí, ó. Já chegou perto, passou essa região aqui, já começou a dar, vai dar ali pullback, ou vai dar uma reversão. Só que ele não reverte de um momento só, ele vai reverter devagarzinho, ó. Olha lá. Se eu não tivesse fechado, o que que eu já teria tomado aí, ó, ó. Ele já subiu aí 400 pontos. 500 que eu ganhei aqui nessa hora, eu já estaria perdendo ele de novo. Por quê? Porque eu negligenciei essa região aqui, ó. Eu não posso negligenciar as regiões fortes. Essa região aqui é uma região forte. Por quê? Porque eu tive três paradas nessa região aqui, daqui até aqui. Então, se essa região aqui, ela é uma região forte, e ele entrou dentro dessa região, eu não posso negligenciar. Ah, Zig, então eu vou botar uma ordem de venda e agora que ele vai descer, ele vai até lá embaixo, podia ter posto aqui em cima. Eu vou ganhar. Show de bola, mas o mercado é o que eu falei para vocês, não é sobre ganhar, é sobre continuar ganhando, é sobre eu fechar o mês, o ano, o 2 anos, 5 anos, ou fazer igual a vovó do trade, fechar 30 anos positivo, 34. Então, vai depender de mim. Eu tenho que evitar de negligenciar as regiões fortes para me continuar no trade. Ah, Zig, mas ele foi e voltou, mas era um risco, podia não ter voltado. E se ele não tivesse voltado? Então, chegou numa região dessa aqui, a melhor coisa é botar no bolso e ir embora. Aí tá vindo de novo, vai me dar outra oportunidade, mas nem sempre é assim. Na prática, na prática, na prática, nós passamos aperto no gráfico às vezes. Que aqui, ó, ele já tinha vindo buscar praticamente todo o meu lucro que ele tinha me dado, já tinha ido buscar aí, ó. Os compradores, eles estão aí, eles estão nessa região aqui esperando para jogar o gráfico para cima. Os 5 caras que puxaram a corda para um lado, os outros 5 agora estão puxando para o outro. Eles cansaram, o gráfico cansou. Ó, e já começou a demonstrar aí uma tendência pullback. Ah, Zig, isso é um pullback? Provavelmente, ó. Ele não conseguiu romper isso aqui, ó. Ó, vê que esse fundo aqui do pavio ele não conseguiu romper. Se ele não conseguiu romper, ele demonstrou um pullback. Se ele não der rejeição de pullback, essa vela não terminar verde, se ela terminar vermelha, ele vai continuar caindo. E até onde ele pode cair? Se ele romper essa região aqui, ele vai vir buscar essa aqui embaixo. Então, ele precisa agora confirmar aqui para baixo para me ter segurança de que ele vai buscar a próxima região. Quem está surfando no trade, ele vai aproveitando essas bocadas, ó. Um pullback, dois pullback. E se ele fechar para baixo, se ele fechar nessa região aí, ó, que essa vela acabou de começar, ela tem apenas 1 minuto. Se ele fechar para baixo dessa região aí, ele já confirma forte tendência de queda, porque fechou para baixo da verde, para baixo da vela anterior. Vamos lá. Marcação de 1 hora, marcação de um dia, gatilhos, pullback, resistência, suporte e resistência. Aqui é uma marcação, ela é importante. Agora, essa daqui, vamos lá. Esse aqui é o suporte e resistência, o que pode ser reto ou pode estar em queda. Então, aqui, ó, aqui é um suporte e resistência, ó. Eu marquei o fundo desse pavio com o fundo desse pavio aqui. Ó, você vê que nessa vela aqui, Paulo, tá vendo que aqui, quando ela chegou aqui, ela tentou subir, ela jogou o pullback justamente em cima dessa Mas você marcou a região? vermelha, você marcou a vermelha como resistência? Se a vermelha está descendo, você marcou a vermelha como resistência? É, não. Eu marquei aqui, ó, Paulo, eu marquei esse fundo aqui desses pavio, tá vendo esses fundos aqui do Vermelhos. pavio? Sei. Isso. Pode ser Ah, vermelho ou é? verde, que podia, tanto faz. E eu marquei esse fundo aqui, ó. Tá vendo esse Sim, fundo aqui, ó? vermelho. Deu vermelho? Sim, É essa região aqui, ó. Eu marquei esse fundo aqui, ó. Então, certo. esse fundo aqui, quando você marca aqui, você vai ver que aqui, ó, ela deu essa vela verde. Nenhuma vela no gráfico é por acaso. Não existe uma vela por acaso deu uma vela. Não, se ela deu por algum motivo, ó. E veio ali que ela está conseguindo romper o gráfico a tendência de 1 hora. Se ela fecha aí para baixo, ela vai disparar. Ela vai continuar caindo, ó.
Já está confirmando aqui o pullback, a gente tem que esperar essa vela fechar. Ela está com forte tendência à queda. Então, Paulo, a resistência e o suporte, você sempre marca pavios de vela. Não importa se é verde ou vermelha, você vai marcar os Não pavios. precisa de ser reta, linha reta, ela pode ser na diagonal, assim. Não, não. Normalmente sempre é diagonal. Normalmente. Ok. Aí, quando chegou aqui e ele rompeu essa região aqui, qual é a região que eu vou marcar agora? Eu vou buscar uma outra região para marcar. Primeiro, essas velas aqui que estão embaixo. Aqui eu não tenho mais nenhuma para marcar aqui agora, que ele está fazendo, ele já pegou os fundos. Então, o que que eu vou marcar aqui agora? Eu tenho agora que buscar um mais fundo. Vamos lá, deixa eu ver essa aqui. Aqui não tem nenhum, ele já rompeu tudo. Aqui já não tem mais nada para marcar. Ó, aqui, ó. O que que eu vou marcar aqui agora? Ó, eu tenho aqui e eu tenho aqui, ó. O fundo do pavio 243 e 202. Essa aqui é o 202, essa velhinha fininha aqui, ó. Ó, Certo. aqui eu tenho um fundo. Ele tende a bater nessa região aqui, ó. Ele pode muito bem bater aqui e voltar. O 198 ele está subindo. Então ele não tem uma reversão. Eu vou sempre buscar os fundos de reversão. Isso é fundamental. Eu falo que é qualquer uma, porque literalmente, talvez essa daqui, ó, essa Ah, aqui fosse o fundo maior, mas ela é uma região de reversão. Se ela deu uma região de reversão, o que que eu ia jogar? Eu ia jogar o pavio aqui embaixo. Realmente, quando eu jogo aqui, muda todo o ângulo, porque eu estou no movimento grande. Então, quando eu jogo aí, muda todo o ângulo. Então, suponhamos que eu tivesse jogado ela aqui embaixo, embaixo da outra, que tivesse aqui mais ou menos no pavio. Ó, você vê que o ângulo agora, ó, ele já vai mudar cá no final totalmente, ó. Então, mudou totalmente, realmente, concordo contigo. Sempre vocês procuram, está subindo essa vela que está o pavio mais forte. Não, tenta buscar uma região que dê uma reversão, que está demonstrando uma reversão. Não importa se é verde ou vermelha, pega o pavio mais longo. certo. E aqui, ó. Agora, como eu mudei ali, ó, mudou totalmente. Ó, já foi lá embaixo, ó. Vê que ele já bateu ali, ele bateu e subiu. Ele não bateu ali, Paulo, e subiu por acaso. Não existe bater e subir por acaso. O gráfico não faz isso. Uhum. Uhum. Por incrível que pareça, eu não sei onde o fila da mãe dos caras estava com a cabeça quando resolveram fazer essa movimentação de gráfico. Porque é literalmente o mercado. É o que os caras estão comprando e vendendo. Olha só o tamanho da rejeição que deu no fundo dessa vela aí, Aham. desse suporte. O suporte bateu no suporte 100% em cima e deu rejeição. Só essa rejeição aí, Paulo, se eu tivesse calculado ela direitinho, tivesse posto uma venda ali, uma compra, só aí foi 360 pontos. Sabe o que é 360 pontos? Com uma mesa de 200, de 500, de US$ 1.000, com 10 centavos, você já ganhou 36. Você já tirou 4%. Mas ele não bateu aqui por acaso. Ele tem um porquê. Aí vê, e agora ele foi lá em cima, comeu liquidez, vai tentar descer e romper esse fundo aí. Mas você vê que ele tá batendo categoricamente. É muita regra. Só que é possível. Quando a gente começa a dominar essas regras aí, começa a entender, isso aqui é o básico para mim entrar numa ordem. É o entender esse daqui. Entender isso que eu estou passando para vocês, suporte, resistência, porque tudo isso aí é um conjunto de ferramentas que vai me dar uma segurança para mim entrar numa ordem, Preto, um dia e uma hora. Ó, bateu ali certinho, Paulo. Agora ele vai tentar de novo, ele vai tentar romper. Só que aí, Paulo, agora eu já tenho outra região forte, que é essa região aqui de um dia. Ó, essa região, essa marcação aqui é a marcação de um Agora dia. que tá começando a Olha lá. aparecer as linhas de um dia, né? Isso, eu marquei tanta linha lá de um dia, ó, Aham, eu que lembro. Aham. Agora agora que tá começando a aparecer elas. hora que está começando. Exato, exato. Ó, agora ele vai tentar bater ali com força. Se ele bater com força, ele rompe para baixo. Então, se eu olho lá no gráfico de uma hora,
Olha só a movimentação que ele pode vir aqui. Provavelmente, ele pode vir buscar essa região aqui, ó, ou essa região aqui, ó. Vê que eu tenho aqui o de um dia e de uma hora bem pertinho um do outro, então é uma forte tendência, ó. Agora eu já tenho que olhar essas outras regiões aqui, ó. Eu tenho que focar nessas regiões aqui. Se eu olho, ó, já está começando a romper. E é engraçado, Paulo, tem outra coisa aqui que é engraçado, ó. Se eu olhar ali onde eu botei a minha linha ali, ó, a minha linha, ela está marcando aqui, ó, no meio de uma vela, no meio de um movimento. Mas deixa de ser um movimento forte. Converse com os nossos especialistas. Converse com os nossos especialistas.